Boa tarde, Catarine. Boa tarde, professora Anderson. Bom, são 6 horas já. O pessoal está entrando. Então, vamos dar início à mesa temática do Centro de Ciências Exatas. Eu quero agradecer já, né, a participação de todos aqui, agradecer também ao Conset pelo apoio técnico, em especial para a Larissa e pela Giovana, que estão nos auxiliando para que ocorresse tudo certo. E, é claro, a gente quer fazer um agradecimento especial à professora Paula, que tão prontamente e gentilmente aceitou o convite, né, para estar aqui nessa mesa temática e poder, então, compartilhar um pouco do seu conhecimento sobre ciência aberta, um tema tão importante hoje conosco. Eu vou fazer uma breve aqui introdução, né, falar um pouco sobre a professora Paula. Ela é bacharel em biblioteconomia, com habilitação em gestão de informação pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Ela é mestre em ciências, em gestão e tecnologia da informação pela Universidade Federal do Paraná. E ela é doutora em ciência da informação pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, com um programa, né, juntamente com o doutorado sanduíche na Universidade de Washington. Atualmente, ela é docente do Departamento de Ciência e Gestão da Informação e do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Informação da Universidade Federal do Paraná. Ela atua como editora associada, certo, de vários jornais, revistas. Enfim, é líder do grupo de pesquisa de metodologias para a gestão da informação e co-líder do grupo de pesquisa Informação, Direito e Sociedade, o InfoJus. Atua na equipe de desenvolvimento do Compromisso 8, construir uma proposta de modelo de avaliação que fomente a ciência aberta referente ao tema transparência em ciência, novos mecanismos de avaliação para o avanço da ciência aberta, do 5º plano da ação nacional no âmbito de parceria com o governo aberto. Ou seja, ela tem muito para nos transmitir aqui, né, para compartilhar do seu conhecimento sobre ciência aberta. Então, com você, professora Paula, mais uma vez, muito obrigada. Tá certo, boa tarde, quero agradecer muito o convite, né, a atenção de vocês. É um privilégio estar aqui conversando com vocês, especialmente aí com pesquisadores em formação, né, já que nós estamos então, falando de um evento relacionado à iniciação científica, né, ciência aberta é um tema que eu gosto bastante, né, tenho pesquisado sobre o tema, mas também gosto muito do ponto de vista de, não só como pesquisadora, mas como cidadã, né, consigo visualizar a importância, então, desse movimento, que é um movimento mundial.
Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do meu computador, os slides, tá? Aqui está dizendo que eu não consigo, isso aqui. Deixa eu ver aqui. Não sei se é vocês que precisam dar alguma permissão ou se é aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Conseguiu, professora? Não consegui. Só deixa eu testar aqui. Aqui, ó. Só um minuto que eu vou tentar compartilhar uma aba, porque eu acho que as preferências aqui do sistema não estão deixando, porque eu acho que está gravando. E eu não consegui alterar. Só um pouquinho aqui. Eu já compartilho com vocês. Claro. É engraçado que mesmo com tanto tempo já, né, fazendo atividades remotas ainda, às vezes a gente esbarra em algumas coisas, mas vamos lá, acho que vai dar certo. Tá carregando para vocês aí, né? Isso, agora então vocês já estão vendo, né? Então, para iniciar falando, né, sobre ciência aberta, na verdade, só resgatar, né, o título, né, da minha fala é Ciência Aberta como um caminho para a evolução da sociedade. Então, eu vou trazer aqui, claro, alguns conceitos, alguns exemplos, né, do que é a ciência aberta, do que é a ciência somente, né, se há diferenças ou não, e como que nós podemos envolver também a sociedade nesse movimento. Então, a primeira pergunta, né, será que há uma diferença entre ciência e ciência aberta? Se a gente for recorrer a um conceito de ciência, né, ela é entendida como esse conjunto organizado dos conhecimentos que são relacionados a um universo objetivo, que vão envolver fenômenos naturais, ambientais, comportamentais. Então, a ciência, ela pode estudar uma nova teoria, ela pode estudar uma nova forma de produção, né, em uma indústria, ela pode estudar as mudanças climáticas. Então, a ciência permeia todo o nosso dia a dia, né? O que nós comemos, né? Então, quando nós assistimos um noticiário, a gente vê lá, o cientista em determinado país descobriu que tal proteína pode fazer mal, né, para um determinado grupo de pessoas. E claro que recentemente, né, nós vimos a importância da ciência, se nós pensarmos na produção das vacinas, nós já sabíamos do potencial da ciência para a produção de vacinas, mas nós vimos uma aceleração na produção dessas vacinas, baseado numa necessidade, né, uma necessidade do mundo todo num período de pandemia, né, por exemplo. Além disso, a gente pode aí pensar, né, na ciência e na ciência aberta. Então, antes de falar desse conceito de ciência aberta, eu gostaria de trazer aqui para vocês, né, nessa citação, que é de uma organização da Europa, uma organização internacional que fomenta a ciência aberta, né, o que eles dizem? Que a ciência aberta, ela implica
em fazer ciência tradicional. Então, eu acabei de citar um conceito do que é a ciência tradicionalmente, né? Então, a ciência aberta ela vai ser a ciência feita de forma mais transparente. Isso vai envolver as diferentes fases do processo científico. Pode ser desde quando eu tenho uma ideia e decido trabalhar com aquele tema de pesquisa, desenvolver determinado estudo, no momento que eu estou coletando os meus dados, pode ser até o momento em que eu estou finalizando a minha pesquisa. Então, transparência é uma das palavras-chave quando nós pensamos em ciência aberta. Então, abrir o quê? Abrir dados, abrir procedimentos, metodologias, abrir para que pessoas comuns possam participar, tá certo? Muitos pesquisadores já fazem isso atualmente, mas nem sempre chamavam isso de ciência aberta, né? E como nem todo mundo faz a ciência de uma forma transparente e mais acessível, esse movimento surgiu também dessa necessidade, para que tenha um alcance maior para todas as pessoas. Aqui eu também trago o conceito de ciência aberta, né? Então é importante a gente conhecer esse conceito. Alguns autores, então, dizem, né, que a ciência aberta é uma atividade científica praticada de modo aberto, colaborativo e transparente. Então, a gente já viu que a palavra transparente é chave, né? Mas também nós precisamos pensar em colaboração. Então, nada na ciência é feito sozinho, porque o conhecimento que eu tenho de um determinado assunto pode ser complementado por alguém que tem um conhecimento maior da área de tecnologia, ou alguém que tem um conhecimento maior da área de matemática, né? Unindo esses conhecimentos, nós chegamos mais longe. E isso pode ser aplicado desde ciências fundamentais, né? Então, ciências biológicas, até, por exemplo, né, ciências médicas, até as ciências sociais e humanidades. Então, na área da educação, na área da biblioteconomia, da ciência da informação, na área da administração. Então, vocês vêm de áreas diferentes. Então, é importante entender que esse conceito de ciência aberta, esse movimento, ele pode ser aplicado a todas as áreas do conhecimento. E como eu já venho repetindo, é um movimento internacional que vai defender, então, a abertura das publicações, por exemplo, um artigo científico, de um livro, dos dados gerados em uma pesquisa, né? Vocês, como alunos de iniciação científica, talvez trabalham em muitos projetos coletando dados, né? Seja num laboratório, seja por meio de aplicação de um questionário, entrevistas com pessoas. Esses dados, né, a ciência aberta tem uma das suas dimensões, que é a gestão dos dados de pesquisa, focando em uma forma mais transparente de organização desses dados, para que eles possam ser reutilizados dentro de um grupo de pesquisa, por exemplo. Então, o dado que um aluno coleta hoje para um projeto de iniciação científica, às vezes faz parte de um projeto grande, esses mesmos dados podem ser reutilizados mais para frente por um outro grupo, pode poupar tempo, pode ser trazer novas descobertas, né? Então, essa é uma das dimensões também, né, da ciência aberta. Mais do que isso, a ciência aberta busca a abertura de todo o processo científico e a transferência do conhecimento. Então, eu vou abrir dados, eu vou abrir o meu caderno de laboratório, o código do software que eu estou criando, né? Mas esse processo de abertura, é importante já frisar que ele sempre é feito com responsabilidade. Então, você vai abrir tudo aquilo que é possível, né, seja ser aberto, para que isso gere impacto social, econômico, né, da ciência e reforce o conceito de responsabilidade social da ciência. Como eu falei lá no início, a ciência permeia todas as nossas atividades como cidadãos, né, como pesquisadores, como alunos de uma universidade, como cidadãos. E a ciência aberta vem para demonstrar e para aumentar esse impacto nas nossas vidas também. Aqui, reforçando um pouco esse conceito de ciência aberta, né, como um movimento que incentiva a transparência da pesquisa científica,
mas também a gestão dos dados, como eu citei, a colaboração, e por fim aqui eu acho que a gente pode, quando a gente fala em colaboração de não cientistas, a gente está falando de algo mais amplo, que é o envolvimento dos cidadãos no processo científico, e isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, quando eu falar de ciência cidadã. Então, a ciência aberta também tem como foco ampliar a participação social por meio de um conjunto de elementos. E aí, quando a gente pensa em ciência aberta, é importante a gente refletir sobre o histórico desse processo, né? Deixa eu voltar, acho que tinha mais um slide aqui. Pensar sobre o histórico, pensar sobre o foco, o porquê surgiu esse movimento de ciência aberta, que incentiva, então, esse conhecimento aberto. Então, ele surgiu, primeiro, desses dois ambientes, né, dois âmbitos, na verdade, o jurídico e o técnico. Então, do âmbito jurídico, os pesquisadores começaram a contestar as limitações do regime de propriedade intelectual, o que é isso, né? O pesquisador produz conhecimento, mas há limites para esse compartilhamento, para o repasse para outras pessoas que são protegidos por legislação, uma lei, por exemplo, de direito de autor. Mas começou-se a questionar, né, os limites desses regimes, especialmente porque o conhecimento produzido, por exemplo, na universidade, ele é um conhecimento que é financiado com dinheiro público. Então, começaram a surgir debates em torno dessa discussão. Do âmbito técnico, né, então, os pesquisadores também começaram a propor requisitos, novos formatos que favorecessem o acesso e agilizassem o processo científico, visando a reutilização, distribuição dos dados, das obras, facilitando a manipulação de dados. Então, eu imagino que são diferentes áreas do conhecimento e aqueles que trabalham com dados sabem do quanto é custoso, né? Muitas vezes demora, é trabalhoso lidar com dados. Então, se você está lidando com um conjunto de dados que pode ser utilizado amanhã e poupar tempo de um colega, é interessante, porque amanhã você pode ser esse colega que vai estar sendo poupado por uma outra pessoa, né? Quando nós falamos de histórico, então, nós percebemos que lá atrás, há muitos anos, né, a primeira dimensão da ciência aberta foi o acesso aberto aos periódicos, à produção científica, né, às revistas científicas, e tudo isso surgiu de uma motivação para compartilhar recursos entre diferentes áreas, disciplinas, e claro, eu já falei várias vezes aqui, disse que é uma palavra-chave, para aumentar a transparência, e que isso levaria a maior eficiência, rigor, responsabilidade e a sustentabilidade dos projetos, né, de pesquisa, dos estudos que eram desenvolvidos. Também está relacionado a casos éticos, então, para que a gente pudesse ter uma melhor transparência, né, a ciência aberta possibilita, então, essa análise, esse cuidado com as questões éticas também. Aqui nesse próximo slide, né, então, eu trago quais são alguns motivadores que levaram a esse movimento de ciência aberta. Então, um deles foi a pressão por parte dos cientistas, da comunidade acadêmica e também dos governos. Porque, como eu falei antes, a pesquisa no Brasil e em outros países também, muitas vezes é financiada pelas universidades, pelo governo federal, né, pelas instituições governamentais, vamos dizer assim. E quando a gente fala em ciência tradicional, muitas vezes, financiamento é feito no momento do desenvolvimento da pesquisa, mas daqui a algum tempo, para eu acessar os resultados da minha pesquisa, eu vou precisar pagar por ele. Isso é visto até hoje como uma contradição, e o movimento de ciência aberta vem para minimizar esses problemas. É um dos motivos, né, para que, por exemplo, as pesquisas que têm financiamento público, elas estejam publicamente acessíveis. Isso exige uma mudança cultural dentro da universidade, entre os pesquisadores, dentro dos institutos de pesquisa, né? Porque a abertura vai levar, inclusive, a usar ferramentas abertas, não necessariamente apenas você abrir o resultado da sua pesquisa, mas também você utilizar ferramentas
que já são abertas e podem auxiliar na sua pesquisa. E aí, falando do ponto de vista conceitual, a ciência aberta, o surgimento da ciência aberta, ele vem de algumas escolas de pensamento. Eu vou citar rapidamente essas escolas, e aqueles que tiverem o interesse de aprofundar, né, mais para frente, podem ler, né, eu posso disponibilizar os slides, tem aqui vários autores sendo citados, né. Então, nós temos aí uma escola pública, né, então vai haver pesquisadores que vão seguir mais um foco no acesso ao conhecimento que é criado, buscando garantir, então, não apenas a acessibilidade do processo de pesquisa, mas a compreensão desses resultados. A gente vai ter também uma escola, acho que a próxima escola pragmática, se não me engano, demorando um pouquinho para carregar aqui. Deixa eu voltar, vamos ver. A escola democrática, primeiro, né, que então tem como foco o acesso ao conhecimento, e essa escola, né, do ponto de vista teórico e de dimensão dessa escola, ela considera que ter acesso ao conhecimento científico é um direito humano, né, e por isso foca nas questões de acesso aberto, dados abertos, né, há uma forte crítica às políticas editoriais também das revistas científicas. A próxima é a escola pragmática, que daí tem foco mais na prática colaborativa, na pesquisa colaborativa. E aí eu falei lá no início, né, que colaborar, né, é um dos pressupostos da pesquisa, né, da ciência. Nós chegamos mais longe quando nós colaboramos. E o colaborar está conversar com o meu colega, trabalhar junto com ele no laboratório, coletar dados e compartilhar esses dados. Tudo isso está envolvido. Mas dentro do processo científico e da forma como a ciência foi feita durante muitos anos, esse é um processo que precisa ser repensado, né, pelos próprios pesquisadores. Nós temos também uma escola de infraestrutura, que daí foca um pouco mais na arquitetura tecnológica. Quais são as ferramentas que eu tenho disponíveis, quais são os desafios tecnológicos para que eu possa compartilhar meus dados, para que eu possa ter realmente transparência, né, na pesquisa. Então, foco na computação, na formação de redes computacionais que possibilitem também esse desenvolvimento da infraestrutura em ciência aberta. E, por fim, nós temos a escola de métricas. Então, nós vemos, por exemplo, se a gente for ver do ponto de vista econômico, social, nós sempre vemos muitos indicadores, né, para medir como uma cidade avança, como a economia está. Na ciência não é diferente. E essa escola, ela propõe medidas, indicadores alternativos, formas de olhar para a produção dos cientistas que demonstrem também o impacto dessas pesquisas na comunidade. Então, por exemplo, hoje muitos cientistas, vocês já viram, e na universidade de vocês isso acontece, compartilham os resultados das pesquisas nas mídias sociais, né? Porque, afinal, nós temos uma vida real, né, presencial, mas todos nós temos uma presença online no Instagram, no Twitter, no Facebook, no TikTok, né, em diferentes ferramentas. E a ciência também precisa verificar como essas pesquisas estão sendo alcançadas nessas outras plataformas também, tá? Falei um pouquinho dessas abordagens, né, que nós temos um resumo, então, das escolas da ciência aberta, né, como que elas influenciam o pensamento, porque hoje a ciência aberta é uma área do conhecimento de estudo, né, nas mais diversas áreas. Na ciência da informação, que é a área que eu atuo especialmente, mas também em outras áreas do conhecimento, porque todo mundo quer obter vantagem, quer fazer uso desse movimento que agiliza o processo científico. Então, existem alguns autores que dizem que o conceito de ciência aberta, ele é como se fosse um guarda-chuva, e abaixo dele tem vários outros movimentos, várias outras iniciativas que suportam, né, esse movimento maior que é o da ciência aberta. Existe
aqui o que a gente chama de taxonomia é uma organização de conceitos e temas de forma hierárquica. Então, nessa taxonomia da ciência aberta, eu tenho aqui na ponta, né, o termo ciência aberta, ligado a ele várias dimensões, né, vários outros conceitos, como acesso aberto, dados abertos, pesquisa reprodutível aberta, avaliação da pesquisa aberta, políticas de ciência aberta e ferramentas de ciência aberta. E ele vai desdobrando. Então, aqui a gente já consegue visualizar várias outras temáticas relacionadas à ciência aberta e que levam a diferentes discussões, diferentes contribuições. Nessa imagem, né, eles demonstram aqui quais são as regras fundamentais da ciência aberta. Então, lá no início eu falei para vocês, transparência é uma palavra-chave. Nós temos aqui a questão da transparência representada nessa imagem. Transparência de diferentes, que pode, transparência essa, né, que pode acontecer de diferentes formas. Deixa eu ver aqui, e nós temos ainda aqui que na ciência aberta, né, os dados, as publicações, elas estão disponíveis e geralmente de forma gratuita. E elas são acessíveis. Então, essas são algumas das regras fundamentais da ciência aberta, tá? E aí, talvez vocês estão pensando, tá? Você trouxe aqui vários conceitos, né? Alguns benefícios a gente já falou, mas quais são outros benefícios que eu posso identificar a partir da ciência aberta, né? Então, a ciência aberta, ela vai implicar em aumento do rigor, da responsabilidade, da reprodutibilidade da pesquisa. Então, já que ela dá transparência, quem está pesquisando tem uma responsabilidade maior sobre aqueles dados, sobre aquela pesquisa. A ciência aberta, ela vai considerar princípios de inclusão, justiça, equidade, compartilhamento, ou seja, eu quero um grupo diverso pesquisando determinado tema, quero mulheres envolvidas na ciência, né? Isso, de certa forma, leva a uma mudança da forma como a pesquisa é feita, da forma como os grupos estão organizados, né? Mas o foco é tornar a pesquisa mais aberta também à participação, ao questionamento, né? Porque algo que é muito importante a gente sempre lembrar é que quando a gente fala de ciência, a gente não fala de verdade absoluta, né? E isso é importante, especialmente num momento que a gente vive, de certa forma, alguns questionamentos com relação à ciência, né? Ela nunca é uma verdade absoluta. E a ciência, ela só progride, a gente só tem grandes resultados, importantes resultados, porque a ciência, ela se baseia no questionamento, né, na dúvida. Então, quando eu estou produzindo determinada pesquisa, eu preciso me perguntar sobre as variáveis envolvidas. Eu preciso que tenha alguém de fora que olhe para aquela pesquisa e diga, mas você não pensou por esse outro caminho, né? Então, esse também eu diria que é uma das implicações e benefícios que a ciência aberta traz, né, para quem, tanto para a sociedade quanto para os próprios cientistas. E aqui eu trouxe um conjunto de 10 benefícios que são citados pela Fiocruz em um curso que eles têm sobre ciência aberta, que é um curso aberto, gratuito. Quem quiser fazer, basta acessar a página da Fiocruz. Então, a gente entende que a ciência aberta, ela vai possibilitar preservar, valorizar e compartilhar uma produção científica, que são os artigos, livros, relatórios, né, tudo relacionado à pesquisa. Ela vai promover o acesso aberto e também a disponibilização dos dados de forma aberta. Ela vai proteger e valorizar a propriedade intelectual. Então, muitas vezes, alguns pesquisadores têm receio com relação a abrir, né? Eu vou perder os meus direitos autorais sobre aquele material. Na verdade, não. A ciência aberta, ela possibilita que você tenha um reconhecimento por aqui público, né, do que você está disponibilizando. E não caem simplesmente as questões de direito autoral, né. Ela vai promover uma eficiência no processo científico, isso eu já falei aqui várias vezes, o aumento da visibilidade, o reconhecimento dos pesquisadores, vai ampliar o impacto
da pesquisa, né, estimular a criatividade e inovação, promover responsabilidade social e científica e apropriação social do conhecimento. E nesse item 7, vê a questão, né, como pode mudar a sociedade. Então, se a ciência possibilita maior responsabilidade social, ela está impactando, né, na cidadania, no fazer social. Ela promove a transparência do conhecimento no processo científico, envolve a sociedade no processo de cocriação e fruição do conhecimento, e aqui a gente fala especificamente de ciência cidadã, para democratizar o acesso ao conhecimento científico e também potencializar o desenvolvimento. Aqui eu trouxe um exemplo bem prático, né, de benefício da ciência aberta. Lá em 28 de fevereiro de 2020, bem no início da pandemia, saiu essa notícia aqui no site da agência FAPESP, que dizia assim: tecnologia que sequenciou o coronavírus em 48 horas permitirá monitorar a epidemia em tempo real. O que isso significou? Então, depois que o coronavírus chegou ao Brasil, a primeira pessoa que foi infectada, eles fizeram uma coleta do vírus, do DNA do vírus, para sequenciar esse DNA, saber se tinha alguma mutação, alguma variação. E esse sequenciamento foi comparado com um banco de dados, né, em um site, né, um fórum de discussão que compartilhava esses dados, né. Então, isso ajudou a entender o vírus, né, como ele está se dispersando pelo mundo. Então, tanto ajudou o Brasil como ajudou outros países. Isso é baseado numa prática de ciência aberta. Então, sequenciar o vírus, colocar num banco aberto, poder ter acesso ali ao sequenciamento do DNA de vírus que chegaram a outros países, outras regiões, isso representa uma das práticas do movimento de ciência aberta. E aí nós chegamos, né, para falar agora, pensando na questão social e do cidadão, das pessoas envolvidas em pesquisa, nós podemos falar da ciência cidadã, que prevê, então, um acesso democratizado aos resultados da ciência, o envolvimento do público nos processos de pesquisa, né? Então, a chave, quando nós falamos em ciência cidadã, é que as pessoas vão se envolver no processo científico. Como? Coletando dados, enviando, escrevendo, participando no laboratório. Então, das mais diversas formas e conforme aquele projeto puder abrigar. Então, a ciência cidadã é definida como o envolvimento do público não acadêmico, de não cientistas, no processo de pesquisa. Pode ser uma pesquisa orientada para a comunidade ou não, uma pesquisa global também. Então, a ciência cidadã, ela é essencialmente um produto direto da comunicação científica de sucesso ou engajamento público. Então, quando nós produzimos ciência, todo pesquisador quer que alcance um grande público, que tenha o envolvimento das pessoas, né? E isso está intimamente ligado, então, à ciência aberta. Aqui eu trouxe os 10 princípios da ciência cidadã, conforme essa Associação Europeia de Ciência Cidadã. Então, quais são os princípios da ciência cidadã? Para que um projeto seja caracterizado como um projeto de ciência cidadã, ele precisa envolver ativamente os cidadãos nas atividades científicas, ou seja, alguém ali ajudando a coletar dados. Eu tenho envolvimento real. E isso, o conhecimento dessa pessoa que não é cientista e do cientista junto vai gerar conhecimento, né, vai gerar nova atividade científica coletiva. Os projetos de ciência cidadã, eles têm que produzir conhecimento científico, né, senão eles não são ciência. Tanto o cientista cidadão quanto tanto os cientistas como os não cientistas, eles vão ter que se beneficiar de alguma forma do projeto. Então, para o cientista, a coleta dos dados. Para o não cientista, pode ser um resultado que vai impactar na sua comunidade mais para frente, ou ele vai poder, de alguma forma, usufruir de algum resultado daquela pesquisa. Os cientistas, os cidadãos cientistas podem, caso queiram, participar em várias etapas do processo científico. Eles vão receber uma resposta, um feedback sobre o projeto, né? Então, não é só participei, quando o projeto terminar, eu vou saber como ele terminou, como que a minha participação fez efeito, né? E a ciência cidadã é considerada uma abordagem
de pesquisa como qualquer outra. Então, é pesquisa, com uma diferença, com o envolvimento de pessoas que não são cientistas. Ainda a gente tem aqui a questão dos dados que são utilizados nesses projetos de ciência cidadã, que eles vão ser disponibilizados publicamente, e sempre que possível de forma de acesso livre. Por quê? Né? Porque se eu estou fazendo parte de um movimento de ciência aberta, isso pressupõe que eu pratique a ciência aberta, né? E a contribuição desses cidadãos cientistas, ela precisa ser reconhecida publicamente nos resultados do projeto. E esses projetos, programas, eles vão ser avaliados pelos seus resultados científicos, pela qualidade dos dados, pela experiência para os participantes e a abrangência dos impactos também. Então, uma vez que nós, aqui o último, né, achei que tinha finalizado, mas nós temos ainda um último item, que é os responsáveis por esses projetos de ciência cidadã, eles precisam considerar questões legais, éticas, relativas a direito autoral. Então, o direito autoral também é daquela pessoa que coletou os dados, isso precisa ser acordado antes, né? A questão da confidencialidade dos dados também. Então, uma vez que nós vimos esses 10 itens, né, eu trouxe aqui também alguns exemplos para vocês de projetos de ciência cidadã. Um deles, né, na verdade, no Brasil, existe esse sistema de informação sobre biodiversidade brasileira, né, tem aqui o link, mas se vocês buscarem só pela sigla, vão encontrar aí no Google, que foi um primeiro passo, uma primeira iniciativa para consolidar uma infraestrutura nacional de dados e conteúdos sobre biodiversidade. É uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, e eles têm nessa página vários projetos de ciência cidadã, então, focados na questão da biodiversidade. Um deles é o Guardiões da Chapada, que é um projeto de ciência cidadã, que visa monitorar, então, a interação entre flores e animais na Chapada Diamantina, nesse lugar específico. Então, é um local de turismo, né, a Chapada Diamantina, e quando o turista está lá, eles são incentivados a tirar as fotos, né, se eles veem animais nas flores, e essas fotos são adicionadas a um banco de dados por meio de um aplicativo. Essa é uma iniciativa da Federal da Bahia, junto com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, e essa é a forma que as pessoas contribuem. Então, eu estou lá como turista, eu tiro uma foto, carrego no aplicativo, eu estou contribuindo como um cidadão não cientista, ou um cidadão cientista, né, como é o termo correto, desculpe, para o desenvolvimento daquela pesquisa. Existe também essa plataforma, iNaturalist, acho que é, e eles abrigam ali diversos projetos de ciência cidadã. Um deles é um projeto lá da Universidade Federal do Paraná, onde eu atuo, né, estou falando lá porque hoje eu estou em Porto Alegre, participando de um congresso, mas na UFR, um grupo do setor de ciências agrárias desenvolveu um projeto de ciência cidadã em que eles solicitavam que as pessoas tirassem fotos de abelhas na região de Curitiba, porque eles queriam identificar se um determinado tipo de abelha que eles consideravam extinção estava realmente extinta. E a partir desse projeto eles identificaram que não estava extinta e começaram a encontrar essas abelhas em determinadas regiões da cidade. Então, vejam, é uma participação bem interessante, né, das pessoas comuns para o desenvolvimento de uma pesquisa. Aqui é a página desse sistema de informação que eu falei para vocês, e aqui tem outros, né, exemplos de ciência cidadã, por exemplo, esse do pasto ao prato, tem um também com urubus, que se você encontra um urubu morto em algum lugar na estrada, você também pode tirar uma foto e enviar para os pesquisadores do projeto, né, porque eles também fazem esse monitoramento. Na minha apresentação foi falado que eu faço parte, então, do 5º Plano de Ação Nacional em Governo Eletrônico, da equipe que está atuando no compromisso 8, que é de construir uma proposta de modelo de avaliação, né, para a ciência aberta. Qual a importância disso? A importância é que é um movimento nacional
buscando criar políticas públicas de ciência aberta para o Brasil. Então, se eu tenho um projeto de ciência cidadã, como ele deve ser, como eu vou ser avaliado por esse projeto, né? Então, só um exemplo, esse projeto já rendeu alguns produtos, entre eles, aqui eu cito esse livro, né, com os indicadores de avaliação de apoio à ciência cidadã. Então, aqui você vai encontrar dados que dizem como deve ser um projeto de ciência cidadã. Então, talvez, eu não sei, alguns de vocês até estejam envolvidos em projetos que também, de pesquisa, que também são de ciência cidadã, né, e talvez até possam ter identificado aqui na minha fala. Então, fechando, né, eu trago aqui as referências que eu utilizei, mas gostaria de dizer que a ciência cidadã, ela permeia a universidade, ela permeia o dia a dia das pessoas, né, porque a ciência permeia o nosso dia a dia, então a ciência aberta, ela vai fazer cada vez mais parte das nossas vidas, né, da forma como nós interagimos, seja sendo cientistas, professores, né, ou não. Certo? Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Agradeço muito o convite, a oportunidade. Se tiver alguma dúvida, alguma colocação, eu estou à disposição também. Mais uma vez, obrigada, professora Paula, né? Foi excelente a sua palestra, muito obrigada mesmo. E agora eu vou abrir para perguntas. Se alguém tiver algum questionamento, alguma colocação, alguma pergunta para a professora, fiquem à vontade. A gente tem agora um tempinho para fazer essas colocações. Professor Anderson. Professora Paula Catarina, muito boa tarde, é uma satisfação tê-la aqui falando conosco. Muita alegria que eu ouço as suas palavras, e hoje nós acabamos tirando o dia para discutir essa questão da ciência aberta, sabe? E nós, pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá, hoje fomos conduzidos a uma profunda reflexão sobre essa questão da ciência aberta, né? Aí, ouvindo suas palavras, me veio em mente uma reflexão que eu gostaria de compartilhar com você, gostaria de saber a sua opinião. Existe um conflito natural entre a partir de que momento o conhecimento ele tem que ser monetizado. Vou me fazer mais claro. Por exemplo, hoje nós temos vacinas, mas hoje nós temos vacinas porque nós temos indústrias farmacêuticas que estão investindo e apostando no desenvolvimento de novas vacinas. Vejam, em algum momento, esse conhecimento criado para o desenvolvimento da vacina precisou ser monetizado. Como você enxerga esse paradigma entre o conhecimento e a necessidade de monetizar o conhecimento? Porque se não houvesse a necessidade de monetizar esse conhecimento, o setor privado, por exemplo, pode não ter interesse em desenvolver certos produtos que vão nos trazer certos benefícios, por exemplo. Então, como você enxerga esse paradigma, esse conflito, professora? Obrigada pela pergunta, professor Anderson. A gente vive numa sociedade capitalista, né? A gente não pode deixar de pensar. Eu acho que, talvez até pensando nesse exemplo da vacina, né? Ou mesmo outros exemplos, a gente vê muita parceria dentro da universidade, né? Entre empresa e universidade, e como você falou, o investimento que vem muitas vezes dessas empresas por meio de editais, né, que nós vemos, né, abertos, tem o foco no produto, né. Eu diria que, do ponto de vista da ciência aberta, até pelo que eu tenho estudado, né, não há uma crítica e uma restrição, por exemplo, ao fato de nós gerarmos um produto que vai para o mercado, né, esse acho que é um dos papéis da universidade. A crítica é muito mais com relação, não ao conhecimento transformado em produto, mas o conhecimento no momento que nós estamos ainda compartilhando e estudando, né, dentro da instituição. Então, acho que o ponto é esse, né,
O ponto de monetizar é aquele quando ele vai chegar ao mercado e vai trazer benefícios para aquela sociedade, né? Seja vendendo uma vacina, né, para ter o alcance para a população, para reduzir, né, o problema de uma pandemia, ou mesmo não precisa nem ser algo tão drástico como uma pandemia, mas um medicamento, né, às vezes que vai beneficiar aquela sociedade. Acho que eu diria que sigo essa linha, né, de pensamento. Eu acompanho o seu pensamento, professora Paula. É um tema complexo, né? Uhum. Eu acompanho sua linha de pensamento, professor. Muito obrigado, viu? Obrigada. Alguém mais, pessoal? Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Algum questionamento para a professora Paula? João? Boa tarde, boa noite. Então, no conhecimento que eu tenho sobre essa área da ciência aberta, essas coisas, vem muita a questão de monitoramento para saber se aquelas pesquisas são realmente verdadeiras e que a informação está sendo leal ao objetivo. Como que esses programas de ciência aberta tendem a controlar essa informação falsa que tende a aparecer, ou simplesmente a trazer caos nessas situações? Muito obrigada, João, bem importante também essa pergunta, né, porque a gente vive aí num momento com bastante desinformação, né, então, especialmente as mídias sociais sendo usadas para disseminar também essa desinformação. Então, eu diria que não só a ciência aberta, mas já a ciência, né, já traz alguns mecanismos para diminuir, minimizar, né, talvez, essas questões de informação que não é fidedigna, né? Uma delas é quando nós produzimos ciência, né? Então, vamos utilizar talvez como exemplo, um aluno de iniciação científica está trabalhando ali com um professor, desenvolvendo a sua pesquisa, desenvolveu aquela pesquisa, ele vai apresentar, né, num evento na instituição, mas também, às vezes, vai além, né? Vai enviar para uma revista científica aqueles resultados, para que aqueles resultados sejam avaliados e talvez publicados como um artigo científico. Nesse processo, nós temos o que a gente chama de revisão por pares, né? Então, se eu, Paula, produzir um artigo com um aluno de iniciação científica, enviei para uma revista, esse artigo ele vai ser avaliado pelo menos por 2 especialistas, que vão dizer se aquela informação é fidedigna, se aquela pesquisa foi feita de forma correta, se a forma como está escrita é a mais adequada, até ser publicado. Então, aí nós temos uma forma de avaliação da ciência. Agora, se a gente for pensar, talvez que eu acho que é o foco maior da sua pergunta, na desinformação na sociedade como um todo, e muitas vezes na desinformação relacionada à ciência, que não é necessariamente só a área da saúde, né, mas nas áreas de humanas, na área da economia, a forma como os dados são manipulados, a gente está falando, do ponto de vista da ciência aberta, né, algo que ajuda e que é utilizado para minimizar, são os programas mais com desenvolvimento em divulgação científica. Eu acho que talvez é um termo que vocês também já tenham ouvido falar. Então, a divulgação científica é diferente da comunicação científica. Então, quando a gente fala em comunicação científica, eu estou falando da escrita do meu artigo, de um resumo que eu vou enviar para um evento, que eu vou enviar para um congresso. Quando eu estou falando em divulgação científica, eu estou falando em transformar os resultados daquela minha pesquisa em uma forma compreensível pelo grande público. Né? Então, eu tenho um artigo científico que produziu um novo medicamento, a partir daquele artigo, tem sido cada vez mais incentivado que as universidades invistam nisso, não só o pesquisador individualmente, mas que as universidades tenham programas que auxiliem os pesquisadores a fazer isso, transformar aqueles resultados de uma forma compreensível, numa postagem, numa mídia social, numa matéria numa revista, na televisão, falando, né, sobre aqueles resultados da pesquisa. Ou até mesmo, e aí eu vou citar um exemplo da Universidade Federal do Paraná, a gente tem lá um projeto que é chamado Agência Escola, que é um projeto ligado ao setor de comunicação e artes, né,
Então, é uma agência dentro da universidade que tem, ou, recebe recurso, né? Começou como um projeto de extensão, então tem bolsistas de diversas áreas, mas especialmente da área de comunicação. E eles têm desenvolvido muitas ações, inclusive de ciência cidadã, para esclarecer dúvidas, né, do grande público com relação à ciência. Então, eles têm um programa chamado Fala Cientista, onde eles convidam os cientistas para falar de forma descomplicada, né, não com vocabulário científico, para o grande público. Eles produzem matérias e divulgam nas mídias sociais, né, na página da universidade, de diversas formas, para alcançar um público maior. Então, acho que essas são duas das possibilidades. E como pesquisadores de informação, a gente ter essa preocupação em compreender que não basta a gente produzir ciência para nós mesmos, né? A gente precisa cada vez mais ter essa compreensão de que precisa alcançar as pessoas para que elas não sejam enganadas com desinformação. Muito obrigado, professora. Só continuando nessa área de perguntas, você acredita que essas distribuidoras, editoras de serviços tendem vamos falar, lutar contra esses programas de ciência aberta? Você diz as editoras de periódicos científicos das revistas? Isso. Então, o que tem acontecido, João, na verdade, não é uma luta contra, eles estão se aproveitando do movimento de ciência aberta e aproveitando para ganhar dinheiro. Então, desde ali do início dos anos 2000, a gente tem um movimento de acesso aberto, né, que são revistas, principalmente no Brasil, ganham muita força, né, nas universidades. As universidades têm revistas científicas que são disponibilizadas abertamente na internet. Mas a gente tem todo um sistema, um ecossistema de comunicação científica que exige que o pesquisador também publique nessas revistas pagas, né, das grandes editoras, pela grande visibilidade que elas têm. Compreendendo que os países periféricos, especialmente como o Brasil, focam e incentivam a ciência aberta, eles têm cobrado para que um artigo fique disponível aberto. Então, tem uma revista paga. Eu, Paula, me interesso que o meu artigo esteja lá para eu dialogar com aquela comunidade que lê aquela revista. Eu submeto, ele é avaliado por pares, é aceito, e aí quando ele é aceito, a revista, ou já nas suas diretrizes, a revista me informa para que o seu artigo seja publicado aberto, ou seja, para que qualquer pessoa que clicar naquele link consiga abrir o seu PDF, você precisa pagar 1.000 euros, $1.000, né? Então, eles estão aproveitando um movimento que é para diminuir barreiras, né? Mas eles estão criando uma barreira que é a barreira financeira, né? Que nem sempre as instituições vão ter dinheiro, ou quando tem é com muito sacrifício, né? Para conseguir publicar em uma revista como essa. Então, eu diria que, assim, talvez lá no início, nos anos 2000 ali, teve um esforço contrário. Hoje, eles já têm se aproveitado do movimento para ganhar mais dinheiro. Novamente, professora, muito obrigado pela resposta. Nada. Mais alguém, pessoal? Bom, então eu gostaria mais uma vez, professora Paula, de estar agradecendo a sua presença aqui no EAIC. Muito obrigada por todo o conhecimento. Parabéns por essa palestra que foi tão enriquecedora. Tenho certeza que todo mundo saiu daqui com algum conhecimento a mais sobre esse tema tão importante e que ainda eu acho um pouco escasso, né? Que ele tem bastante movimentos, mas precisa ser mais ainda divulgado, comentado. Então, assim, muito obrigada mesmo. Obrigada pelo convite, foi muito bom estar com vocês. Ok, nós que agradecemos. Boa noite a todos, então, pessoal, e está encerrada a nossa mesa de hoje. Tchau, parabéns aqui mesmo para a professora Paula. Tchau.